Nos últimos 2 anos, temos visto o rio Eufrates secar. Ele esculpiu profundamente as rochas. É uma loucura. Enquanto o rio Eufrates continua a secar a um ritmo alarmante, algo inesperado foi revelado nas profundezas de seu antigo leito, uma caverna escondida. Uma caverna que, segundo textos antigos e profecias bíblicas, pode ter abrigado 4 anjos caídos aprisionados até a hora, o dia, o mês e o ano exatos determinados. E quando os exploradores entraram nessa câmara recém-descoberta, relataram descobertas perturbadoras, um templo enterrado, esculpido em pedra. Avisos gravados profundamente. Não perturbe o observador lá embaixo. E talvez o mais perturbador de tudo, estranhas inscrições apagadas, como se alguém tentasse esconder a verdade. Será que este momento é o que as Escrituras previram há milhares de anos? E se o que jaz sob as águas for real, poderá ser um sinal de que a volta de Jesus está mais próxima do que pensamos. Hoje desvendamos o mistério sob o Eufrates e o que ele pode significar. Se isso despertar algo em você, deixe uma oração nos comentários, pois este pode ser o momento de se aproximar de Deus. À medida que as águas do Eufrates continuavam a recuar, o que a princípio parecia ser apenas destroços, dispersos logo revelou algo muito mais intencional. Moradores locais relataram estranhos contornos de pedra emergindo do leito do rio. Em poucos dias, arqueólogos chegaram ao local guiados por imagens de satélite que já haviam detectado uma formação incomum escondida sob a lama. A seca que revelou o templo esquecido. O que emergiu da lama não foram apenas cerâmica antiga ou estradas de pedra. Era uma enorme estrutura subterrânea de um templo cuja existência era desconhecida. Imagens de satélite revelaram algo incomum. Primeiro, um contorno estranhamente simétrico sob as águas que recuavam. Quando arqueólogos locais chegaram, o que encontraram chocou o mundo acadêmico. Partes da estrutura foram esculpidas diretamente na rocha matriz, cobertas por blocos de pedra gravados mais antigos do que qualquer coisa encontrada anteriormente na região, alguns datando de pelo menos 2800 a.C. Esta não era apenas mais uma ruína mesopotâmica. As paredes estavam repletas de esculturas de criaturas não tipicamente associadas às figuras da mitologia suméria, com membros alongados, pupilas duplas e coroas de serpentes. De acordo com notas de campo vazadas de uma equipe de escavação liderada por alemães, vários relevos principais lembravam os Anunnaki, porém distorcidos. Não deuses majestosos, mas entidades humanoides retorcidas com costelas expostas e bocas compresas. E é aqui que a descoberta toma um rumo mais sombrio. Em várias seções da estrutura, foram encontradas inscrições repetidas, deliberadas e impossíveis de ignorar. Uma frase se destacava gravada mais profundamente que as demais, como se carregasse uma urgência que ia além da mera decoração: não perturbe o observador lá embaixo. A repetição desse aviso sugere uma intenção, não um ritual. Isso levanta uma questão crucial. Este templo foi construído para a adoração ou para selar algo. As tradições orais locais apenas aprofundam o mistério. Nas aldeias vizinhas, uma crença silenciosa é transmitida a gerações: quando o rio recua, o olho do ser sepultado se abrirá novamente. Muitos evitam o local completamente considerando-o amaldiçoado. Alguns chegam a afirmar que seu gado adoeceu após beber água das poças próximas. As Escrituras há muito sugerem que nem tudo que está enterrado deve ser descoberto. Como está escrito em Isaías 45:3. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos, mas nem todas as coisas escondidas são dádivas. Algumas são retidas por razões conhecidas somente por Deus. Geólogos confirmaram que a seca reduziu o Eufrates ao seu fluxo mais fraco em décadas. Isso expôs não apenas o templo, mas também várias depressões estranhas nas proximidades.
Essas formações sugerem uma estrutura maior, possivelmente interligada sob a superfície. Varreduras infravermelhas levantaram ainda mais preocupações. Elas detectaram bolsas de frio intenso nas profundezas do templo, apesar do calor extremo acima. Era como se câmaras seladas tivessem permanecido intocadas por séculos. Isso levou alguns a fazer uma pergunta mais profunda. Será que este lugar foi intencionalmente enterrado para manter algo contido? O aviso esculpido nas paredes do templo não encerrou a investigação. Pelo contrário, a aprofundou. Se algo havia sido selado e protegido, a pergunta que naturalmente se seguiu foi onde ficava o ponto exato de contenção. Impulsionada por essa incerteza, a equipe de pesquisa composta por Sarah, a geóloga, Marcus, o linguista, e David, o arqueólogo de campo, começou a explorar o terreno ao redor. Não muito longe da estrutura externa do templo, eles descobriram uma segunda abertura parcialmente escondida sob sedimentos desmoronados. O que a princípio parecia ser uma fenda na terra, revelou-se algo muito mais deliberado. A entrada de uma caverna esculpida com uma precisão sobrenatural. Desde o momento em que entraram, algo parecia errado. As paredes não exibiam as mesmas esculturas vistas no templo. Em vez disso, revelavam ausência. Seções inteiras de pedra haviam sido alisadas, achatadas de forma tão completa que nenhum vestígio de ferramentas, nenhuma marca de cinzel, nenhum padrão de erosão poderia explicar. Não era decomposição. Era remoção. Como se a própria história tivesse sido apagada. Marcus foi o primeiro a notar o que restava. Sob uma luz cuidadosa, tênues impressões começaram a surgir. Linhas curvas, formas fragmentadas, símbolos parciais que outrora formavam algo completo. Não eram aleatórios. Repetiam 4 padrões distintos posicionados com espaçamento exato, formando um alinhamento retangular nas paredes da câmara. Mesmo em seu estado danificado, a simetria era inegável. 4, ele sussurrou. Havia 4 inscrições aqui, e isso mudou tudo. Não foi dano causado pelo tempo. Foi intencional. Quem quer que tenha alterado essas paredes, ou o que quer que tenha sido alterado, não queria que os nomes, as identidades ou a presença desses 4 seres permanecessem conhecidos. Não foi preservação. Era ocultação. Vários membros da equipe começaram a relatar a mesma experiência. Uma pressão crescente no ar, a sensação de estarem sendo observados de uma direção que não conseguiam identificar. Às vezes, sussurros fracos ecoavam perto das paredes, desestruturados, irreconhecíveis, mas inegavelmente presentes. Um momento em particular chamou a atenção. Um arqueólogo turco afirmou ter visto, ainda que brevemente, o contorno de algo na superfície da pedra, uma sombra que lembrava asas se estendendo amplamente antes de desaparecer. Ninguém podia confirmar, mas ninguém descartava a possibilidade. O que tornou aquele momento ainda mais profundo não foi apenas a evidência física, mas também seu eco espiritual. As Escrituras há muito falam sobre coisas ocultas não apenas na terra, mas também na identidade. No livro de Daniel, certas visões foram seladas até o tempo do fim. E no livro do Apocalipse, vemos que nomes, selos e identidades carregam poder revelado apenas em momentos determinados. Conforme a equipe avançava, além das paredes alisadas, seguindo a inclinação natural da caverna, em direção ao leito exposto do rio, eles se depararam com algo para o qual nenhuma inscrição poderia tê-los preparado. O que a princípio parecia ser um terreno irregular, revelou lentamente um padrão que nenhum deles esperava encontrar em um lugar como aquele. Impressões começaram a surgir sob o feixe de luz. Não eram marcas aleatórias nem marcas de erosão, mas formas que carregavam peso, direção e intenção. Ao removerem a poeira restante, a compreensão se instalou com uma intensidade silenciosa. Eram pegadas não antigas impressões fossilizadas pelo tempo, mas perturbações recentes e bem definidas, impressas profundamente no leito endurecido do rio. Cada passo era enorme, com quase 38 centímetros de comprimento impulsionado para baixo, com uma força que sugeria uma massa imensa. A profundidade, por si só,
indicava algo muito mais pesado do que qualquer ser humano, talvez entre 180 e 225 quilos. Mas o que intrigou a equipe não foi apenas o tamanho, mas sim a ordem das pegadas. Elas não se dispersavam nem se sobrepunham. Avançavam em linha reta e deliberada, como se algo tivesse emergido das profundezas daquela câmara e continuado para fora com um propósito. Além do sítio arqueológico, os relatos começaram a se alinhar de maneiras perturbadoras. Moradores de cidades próximas descreveram ter visto figuras altas, semelhantes a sombras movendo-se à noite, formas grandes demais e fugazes demais para serem claramente identificadas. Eles apareceram brevemente e depois desapareceram. O gado ficou inquieto. Alguns se recusaram a se aproximar da margem do rio. Outros reagiram violentamente a sons que ninguém mais conseguia ouvir. Nenhuma explicação científica confirmada ainda justifica o que foi encontrado aqui. Pegadas de animais grandes podem às vezes ser mal interpretadas e as condições ambientais podem distorcer formas, mas não com esse nível de consistência e não em um padrão tão claramente direcional. No livro do Apocalipse, lemos sobre 4 anjos presos no Eufrates, mantidos ali até um momento preciso, a hora, o dia, o mês e o ano. A linguagem é exata, precisa e intencional. Fala não apenas de presença, mas de libertação. Ao mesmo tempo, o Evangelho de Lucas nos lembra: pois nada há oculto que não venha a ser revelado. O que está enterrado não permanecerá enterrado para sempre. O que está retido não permanecerá retido indefinidamente, mas as Escrituras também deixam espaço para discernimento, porque o solo não explica o que passou por ali. Ele apenas testemunha que algo passou. O rastro de pegadas levou a equipe mais fundo ao longo do leito fraturado do rio, em direção a um trecho onde a terra descia abruptamente e a água ainda permanecia em bolsões sombreados. Foi ali, sob uma saliência parcialmente desmoronada, que descobriram outra câmara que as pesquisas anteriores não haviam percebido. Ao contrário dos corredores secos atrás deles, este espaço permanecia submerso, com a entrada parcialmente preenchida por água escura e imóvel que não refletia nada. Inicialmente abordaram-na como uma extensão de rotina do sítio arqueológico, mas o que encontraram lá dentro mudaria toda a investigação. Usando câmeras subaquáticas operadas remotamente, a equipe começou a escanear a câmara à distância. A visibilidade era precária, prejudicada por sedimentos finos, mas a estrutura em si era inconfundível. Superfícies de pedra lisas, ângulos incomuns e uma profundidade que se estendia muito além do que os mapas iniciais sugeriam. Então, sem aviso prévio, algo se moveu pela tela. As imagens revisadas repetidamente revelaram uma forma alta, ereta e com uma estrutura inconfundível. Parecia ter proporções humanoides com mais de 2 metros de altura. No entanto, nada nela correspondia aos padrões biológicos conhecidos. Sua superfície parecia lisa, quase reflexiva sob a luz da câmera. A cabeça virou-se ligeiramente, revelando olhos escuros e fundos, mas dentro deles um tênue reflexo sugeria algo mais complexo, algo consciente. Os detalhes que se seguiram apenas aumentaram a incerteza. A mandíbula parecia alongada, delineada por dentes estreitos e afiados. Ao longo dos lados do pescoço, aberturas sutis pulsavam ritmicamente, assemelhando-se a estruturas branquiais. Embora nenhuma anatomia humana conhecida sustente tal característica, uma extensão inferior parcialmente obscurecida sugeria uma forma semelhante a uma cauda movendo-se com precisão fluida pela água. Então veio o som. Um estalo de baixa frequência rítmico e padronizado começou a interferir na gravação. Distorceu o sinal, interrompeu o áudio e às vezes fez com que a própria câmera perdesse a estabilidade. Mais tarde, Sarah descreveu o fenômeno não como ruído aleatório,
mas como algo estruturado, quase comunicativo. Amostras de água coletadas da câmara foram analisadas. Os resultados foram inconclusivos, mas não totalmente vazios. Havia vestígios de material biológico complexos parcialmente degradados e que não correspondiam completamente a nenhuma espécie conhecida. Algumas sequências apresentaram alinhamento vago com o DNA humano. Outras não apresentaram alinhamento algum. A ciência, neste estágio, recomenda cautela, não conclusões definitivas. Mas para aqueles familiarizados com textos antigos, as imagens parecem familiares. No livro de Gênesis, capítulo 6, há um relato breve, porém profundo, de seres que ultrapassaram uma fronteira. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Dessa união surgiram os Nefilins, descritos não apenas como gigantes, mas como algo fora da ordem natural da criação. A passagem é curta. As implicações, não. Ela fala de um momento em que a própria estrutura da criação foi rompida, quando aquilo que deveria permanecer separado se entrelaçou e, segundo a narrativa, esse momento foi seguido por um julgamento não por causa do tamanho ou da força, mas por causa da corrupção. O importante aqui não é tirar conclusões, mas reconhecer padrões, porque o que foi registrado naquela câmara submersa não desafia simplesmente a biologia. As descobertas sob o Eufrates não permaneceram confinadas à Terra. Nos dias e semanas que se seguiram, começaram a surgir relatos não de arqueólogos, mas de pessoas comuns de toda a região. Fazendeiros viajantes e moradores das margens do rio descreveram algo incomum acontecendo acima deles, como se o próprio céu tivesse começado a reagir ao que fora descoberto abaixo. Grandes bandos de pássaros, antes previsíveis em sua migração, começaram a se comportar de maneira errática. Em vez de se moverem em padrões suaves e coordenados, elas se contorciam e se dobravam sobre si mesmas, formando figuras que as testemunhas lutavam para descrever. Alguns enxames pareciam se enrolar como serpentes, estendendo-se pelo horizonte. Outros se espalhavam, assemelhando-se a vastas asas suspensas no ar. Essas não eram formações passageiras. Elas permaneceram tempo suficiente para serem vistas, tempo suficiente para serem lembradas. O que mais perturbava as pessoas não eram apenas as formas, mas a sensação que as acompanhava, um peso tácito, um medo silencioso. Muitos descreveram uma súbita sensação de mal-estar, como se algo invisível tivesse mudado na atmosfera. Mesmo aqueles que dedicaram suas vidas a observar a região admitiram nunca terem presenciado nada parecido. Os cientistas ofereceram explicações já conhecidas, perturbações nos padrões migratórios, variações no campo magnético, estresse ambiental. Contudo, essas respostas, embora plausíveis, não explicavam completamente a consistência dos avistamentos nem a intensidade das reações. Ao mesmo tempo, outro fenômeno começou a surgir. Sons estranhos de baixa frequência ecoavam por diferentes regiões, tons metálicos profundos que lembravam trompas distantes ou trombetas antigas. Apareciam sem aviso prévio, às vezes durando apenas alguns instantes, outras vezes prolongando-se o suficiente para perturbar comunidades inteiras. Em alguns casos, os animais reagiram antes mesmo que os humanos percebessem os cães uivando os pássaros, se dispersando o gado ficando inquieto. Não foi possível identificar uma única fonte. Alguns descreveram o som como atmosférico, outros como geológico, mas também houve aqueles que discretamente fizeram uma pergunta diferente. Se algo sob a terra tivesse sido perturbado, poderiam essas ser respostas e não coincidências. As Escrituras oferecem uma perspectiva que não descarta tais momentos, mas convida à reflexão. No livro de Jeremias 4:25, o profeta escreve: "Olhei e não havia ninguém. Todas as aves do céu tinham voado." É uma imagem da ruptura da própria criação, reagindo a uma condição mais profunda que vai além do visível.
e em outras passagens o som de uma trombeta nunca é desprovido de significado. Sinaliza a atenção, transição ou intervenção divina. Nem sempre como julgamento, mas sempre como um momento que não pode ser ignorado. As perturbações no céu não se limitaram ao movimento de pássaros ou ao eco de sons distantes. Enquanto a região ao redor do rio Eufrates permanecia sob uma tensão silenciosa, uma nova série de relatos começou a surgir, desta vez mais focados, mais precisos e muito mais difíceis de descartar como mera coincidência. Em diversas aldeias, em diferentes momentos e sob diferentes condições, testemunhas descreveram a mesma visão. 2 pontos de luz que apareciam acima do rio ao entardecer ou nas primeiras horas da manhã, brilhando em vermelho, suspensos no lugar, imóveis, sem cintilar como aeronaves distantes, sem se deslocar como estrelas. Mantinham-se firmes e deliberados, pulsando lentamente como se seguissem um ritmo invisível. O que diferenciava esses avistamentos não era apenas a sua aparência, mas o seu efeito. As pessoas que os viram descreveram uma súbita percepção, uma mudança interna difícil de explicar. Algumas falaram de medo, mas não do tipo que provoca pânico. Era algo mais silencioso, mais pesado, como se estivessem confrontadas com algo profundamente pessoal. Outras relataram um desejo irresistível de refletir, de recordar, até mesmo de rezar. Um pescador às margens do rio Iraque descreveu a sensação de que tudo dentro dele estava sendo visto. Um agricultor conhecido por rejeitar superstições admitiu que não conseguia olhar para as luzes por mais de alguns segundos sem baixar os olhos. Não houve interação física. Nenhum som os acompanhava. E, no entanto, a resposta era quase sempre a mesma quietude e autoconsciência. De uma perspectiva científica, existem possibilidades. Fenômenos atmosféricos, descargas elétricas ou condições ópticas raras podem por vezes produzir luzes incomuns. Mas nenhuma explicação isolada deu conta da consistência desses avistamentos, de sua aparência idêntica em diferentes locais, de sua posição fixa e principalmente da resposta emocional que parecem evocar. É aqui que a interpretação se torna mais reflexiva do que definitiva. Porque nas Escrituras, o conceito de ser visto tem um peso que vai muito além da simples observação. No livro de Provérbios 15:3 está escrito: "Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons." Esta não é uma mensagem de medo, mas de consciência de que nada na vida humana existe fora da presença de Deus. Há também um padrão mais profundo em toda a Bíblia, onde momentos de atenção divina são frequentemente experimentados não por meio de força física, mas por meio do reconhecimento interior. Quando o profeta Isaías encontrou a presença de Deus, sua primeira reação não foi a ação, mas a compreensão. "Ai de mim, sou um homem de lábios impuros." Foi a consciência de ser visto que levou à transformação. Se essas luzes são naturais, simbólicas ou algo ainda incompreendido, seu impacto revela algo importante. Elas não forçam uma reação. À medida que os sinais acima e ao redor do Eufrates continuam a se desdobrar, o foco inevitavelmente retorna não apenas à profecia, mas à identidade daqueles que estão no centro dela, os 4 anjos acorrentados, porque as Escrituras não os descrevem como seres comuns. Nas narrativas bíblicas mais antigas, os anjos são frequentemente mensageiros enviados para guiar, proteger ou revelar. Mas a história dos anjos caídos conta uma versão diferente. No livro de Gênesis, há uma passagem breve, porém profundamente misteriosa, que descreve os filhos de Deus que desceram e corromperam a humanidade. Esse momento, embora se limite a alguns versículos, tornou-se um dos eventos mais debatidos e temidos na teologia antiga, uma transgressão de limites que Deus jamais pretendeu que fossem ultrapassados. E de acordo com as tradições antigas, incluindo interpretações que ecoam em escritos antigos como o livro de Enoque,
Esses seres foram julgados não como destruídos, mas como aprisionados, mantidos presos, contidos sob a terra. É aqui que a profecia, no livro do Apocalipse, se torna ainda mais arrepiante. Em Apocalipse 9, 14 a 15, esses seres não são simplesmente chamados de anjos. Eles são descritos como estando presos às margens do grande rio Eufrates, mantidos ali até um momento preciso e determinado, a hora, o dia, o mês e o ano. Esse nível de detalhe é raro nas Escrituras. Sugere não apenas simbolismo, mas um tempo determinado, calculado e controlado pelo próprio Deus. Não se tratam de espíritos errantes. Eles não são livres para agir. Foram aprisionados, e isso levanta uma questão teológica mais profunda. Que tipo de seres necessitam de contenção por autoridade divina? Ao longo das Escrituras, vemos que Deus não prende sem motivo. Em 2 Pedro 2,4 está escrito que certos anjos caídos foram lançados em correntes de trevas reservadas para o julgamento. Esta não é uma imagem poética. É uma declaração de contenção, uma lembrança de que a rebelião contra Deus tem consequências até mesmo para os seres celestiais. Portanto, quando o Apocalipse fala de 4 anjos presos sob um rio específico, não se trata de uma ideia isolada. Faz parte de um padrão maior. O julgamento foi adiado, mas não anulado. Agora considere o que torna o Eufrates único. Não se trata de um lugar qualquer. É uma linha divisória tanto na história quanto na profecia. Impérios ascenderam e ruíram em suas margens. Ele marcou divisões entre nações. E na linguagem profética, as fronteiras muitas vezes representam linhas de restrição que não podem ser cruzadas sem permissão. E agora, em nossos dias, esse mesmo rio está secando não como uma conclusão, mas como um desenvolvimento. Porque se esses seres estavam presos sob um lugar antes coberto por água, o que significa quando essa cobertura começa a desaparecer? Novamente, isso não é uma prova. As Escrituras não nos chamam a tirar conclusões precipitadas, mas nos chamam a observar, a discernir, a reconhecer que, ao longo da história, Deus muitas vezes revelou antes de agir. Nos dias de Noé, houve avisos antes do dilúvio. Nos tempos de Cristo, sinais apareceram antes de sua vinda. E aqui, mais uma vez, vemos um padrão se formando não apenas de eventos, mas de significado. Os 4 anjos caídos não são simplesmente parte de uma profecia distante. Eles fazem parte de uma história sobre autoridade, rebeldia, contenção e tempo. E se eles estavam realmente preparados para um momento específico, então a questão mais profunda não é apenas o que eles são, mas quando esse momento deveria chegar. À medida que a narrativa se aprofunda, o foco não permanece mais apenas no que foi descoberto sob o Eufrates, mas no que as Escrituras declaram que virá a seguir. Porque na mesma passagem que fala dos 4 anjos presos, outra visão aparece. Uma visão tão vasta, tão avassaladora, que até mesmo o apóstolo que a testemunhou teve dificuldade em descrever sua magnitude. No livro do Apocalipse, João escreve sobre um exército de 200 milhões de homens, não milhares, nem dezenas de milhares, mas uma força tão imensa que supera qualquer coisa registrada em guerras humanas. No mundo antigo, tal número seria inimaginável muito além da população de impérios inteiros. E, no entanto, está escrito, para entendermos isso, precisamos olhar não apenas para a visão em si, mas também para os padrões que Deus revelou ao longo da história. No livro do Êxodo, quando o exército do faraó perseguiu Israel, parecia imparável. Carros de guerra, soldados, um poder que ultrapassava a resistência do povo em fuga. Mas Deus interveio, abrindo o Mar Vermelho e transformando o que parecia ser destruição certa em libertação. Os maiores exércitos da humanidade não eram nada diante da autoridade de Deus. Mais tarde, no livro de Josué, os muros de Jericó caíram não pela força militar, mas pela obediência e pelo tempo divino.
Repetidamente, as Escrituras nos lembram que os números por si só não determinam o resultado. Deus o faz. Então, o que é esse exército descrito em Apocalipse? Alguns o interpretam como uma força literal. Talvez uma futura reunião de nações mobilizadas em um tempo de conflito global sem precedentes. Outros veem isso como simbólico, representando forças espirituais liberadas quando a restrição é removida. E ainda outros acreditam que John estava testemunhando algo além de sua própria compreensão, uma realidade futura descrita na única linguagem disponível para ele. Mas observe a conexão. Esse exército não aparece aleatoriamente. Ele surge após a libertação dos 4 anjos presos no Eufrates. É como se algo, há muito tempo reprimido, começasse a se mover. E com isso, viesse uma força que não pode ser facilmente explicada apenas pela lógica humana. É aqui que o significado mais profundo começa a emergir. Ao longo das Escrituras, Deus permite que os eventos se desenrolem não como caos, mas como parte de um propósito maior. O julgamento nunca vem sem aviso. O poder nunca é ilimitado. Mesmo nas visões mais avassaladoras, Deus permanece soberano. E talvez essa seja a verdade mais importante aqui. Porque quando lemos sobre um exército de tal magnitude, a resposta natural é o medo. Mas as Escrituras não nos chamam ao medo. Elas nos chamam à compreensão, a reconhecer que mesmo diante de forças além da nossa compreensão, Deus ainda está no controle do tempo, do resultado e do propósito por trás de tudo. Portanto, a questão não é apenas se esse exército é literal ou simbólico. A questão mais profunda é esta. Se tal força é descrita, o que ela revela sobre a seriedade do momento e a autoridade daquele que permite que ela se desenrole. Quanto mais esses relatos são examinados lado a lado, mais difícil se torna tratá-los como incidentes isolados. O que está acontecendo não é apenas um rio secando uma caverna sendo descoberta ou luzes estranhas aparecendo no céu. É o momento, a maneira como cada elemento parece surgir simultaneamente que dá peso à situação. A Terra está se transformando. A história está sendo revelada, e o próprio céu parece instável, não em sequência, mas todos ao mesmo tempo. As Escrituras antigas há muito descrevem momentos como este não como caos, mas como alinhamento. No livro de Joel, está escrito que sinais apareceriam nos céus e na terra, não como maravilhas isoladas, mas como parte de um desdobramento maior. A ideia não é que um evento prove algo por si só, mas que múltiplas camadas da realidade comecem a se mover na mesma direção. A terra, o céu e a consciência humana, todos respondendo a algo mais profundo. A história carrega ecos desse padrão. Quando o profeta Elias estava no Monte Carmelo, o povo de Israel estava dividido, incerto, distraído, dividido entre a verdade e a ilusão. O fogo não caiu do céu imediatamente. Houve primeiro um acúmulo, uma tensão, um momento em que tudo parecia suspenso. Então, de repente, a resposta veio, não silenciosamente, mas inequivocamente. A lição era clara. Deus revela e então age. Em outro momento, quando Jonas passou por Nínive, o aviso veio antes do julgamento. A cidade teve tempo não para especular, mas para reagir. E quando o povo reconheceu a importância do momento, mudou. O que parecia inevitável foi adiado, não porque o aviso fosse falso, mas porque seu propósito havia sido cumprido. Esse padrão ainda se faz presente. Porque o que estamos testemunhando agora não se trata simplesmente de rios antigos ou estruturas ocultas. Reflete algo mais profundo sobre a consciência humana. Quando múltiplos sinais aparecem simultaneamente, a questão muda. Não se trata mais de explicar cada evento individualmente, mas de perguntar por que eles estão acontecendo ao mesmo tempo. As Escrituras ensinam repetidamente que Deus não age sem deixar rastros sutis, a princípio, depois inegáveis, não para forçar a crença,
mas para convidar ao discernimento para dar espaço à reflexão antes da ação. E é aí que este momento se torna pessoal. Porque quando a terra revela o que estava enterrado e o céu ecoa com coisas que não podemos explicar completamente, surge um pensamento silencioso, porém persistente. Talvez o mundo não esteja mudando apenas externamente. Talvez esteja exigindo também uma mudança interna. O que emerge de tudo isso não é uma mensagem de medo, mas um chamado silencioso à consciência. Ao longo das Escrituras, os sinais nunca foram dados para causar pânico, mas para despertar os corações. Quando Noé construiu a arca, não foi a tempestade que veio primeiro. Foi o aviso. Quando Moisés compareceu perante o faraó, não foi um julgamento que chegou sem aviso prévio. Foi um chamado para se arrepender. Da mesma forma, estes momentos que estamos testemunhando convidam à reflexão, não à especulação. No Evangelho de Lucas está escrito que quando essas coisas começarem a acontecer, não somos instruídos a nos esconder, mas a nos levantar e erguer a cabeça, porque nossa redenção está próxima. Essa é a diferença. O objetivo não é prever o momento exato, mas preparar o coração. Assim, as perguntas que permanecem não são apenas para o mundo, mas para cada um de nós. Se o rio revela o que estava oculto, o que virá a seguir, o Eufrates não é mais apenas história. Ele se faz presente, se desenrolando em tempo real. Não apenas um sinal, mas vários surgindo juntos. Não para assustar, mas para lembrar. Se esta mensagem te fez parar para refletir, não a ignore. Reserve um momento, reflita e, se sentir vontade, deixe uma breve oração nos comentários. Obrigada por ter ficado até o final. E que você caminhe em consciência, fé e paz.